Convoco o vereador José Luiz Nunes para secretariar a mesa. Convoco o vereador José Luiz Nunes para que faça a leitura das novas proposituras para as ciências. Convoco o secretário vereador José Luiz Nunes para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Roberto Chagas, vereador Sérgio Camargo, vereadora Amélia Naomi, vereador Rogério Dacacém, vereador Carlos Abranches, vereador Rafael Pascucci, vereador Roberto do Eleven e vereador Fernando Petiti. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 47ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Registrando aos vereadores que as abstenções a qualquer votação deverá ser avisada antes do início da votação das proposituras, para que seja registrado em nosso sistema. Solicito ao novo vereador José Luiz Nunes que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas, término do prazo para apresentação de emendas. Rito urgente, 11 de setembro de 2025. Rito ordinário, 18 de setembro de 2025. Processo número 14083/2025. Projeto de lei número 515/2025. Autoria, vereadora Juliana Fraga. Dispõe sobre a proteção da integridade física e psicológica de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no exercício de suas funções em clínicas médicas, laboratórios de análise, centros de diagnósticos por imagens e congêneres na esfera do sistema de saúde pública e privado, estabelecendo sanções para atos de violência verbal e física no âmbito do município de São José dos Campos, São Paulo. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 14122/2025. Projeto de lei número 516/2025. Autoria, vereador Rafael Pascucci. Institui a política de incentivo à realização de feiras gastronômicas no âmbito do município de São José dos Campos. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Cultura. Processo número 14183/2025. Projeto de lei número 517/2025. Autoria, vereador Milton Vieira Filho. Autoriza o Poder Executivo a implantar no calendário de provas e competições do município o passeio ciclístico do Natal Solidário de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões. Comissão de Justiça. Processo número 14184/2025. Projeto de lei número 518/2025. Autoria, vereador Milton Vieira Filho. Autoriza o Poder Executivo a implantar no calendário de provas e competições do município a Volta Ciclística de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissão de Justiça. Processo número 14186/2025. Projeto de decreto legislativo número 46/2025. Autoria, vereadora Amélia Naomi. Concede a medalha Cassiano Ricardo ao senhor Deucleciano Pereira Lopes. Rito ordinário. Comissão de Justiça. Processo número 14228/2025, projeto de lei número 519/2025, autoria vereador Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Plano Municipal de Transição Energética, com foco na concessão de incentivos fiscais para empresas e residências que
instalem sistema de geração de energia solar fotovoltaica e da outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 14229/2025, projeto de lei número 520/2025, autoria vereador Zé Luiz, autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Municipal de Fomento à Pesquisa em Energias Renováveis e da outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 14289/2025, projeto de decreto legislativo número 47/2025, autoria vereador Sena, denomina o espaço do cerimonial legislativo de Espaço do Cerimonial Legislativo vereador Roberto Barbosa. O rito é ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 14291/2025, projeto de lei número 521/2025, autoria vereador Carlos Abranches, dispõe sobre a instituição do Programa de Promoção Social para a formação de cuidadores de idosos no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 14353/2025, projeto de lei número 522/2025, autoria vereadora Juliana Fraga, institui a política municipal de cuidados no âmbito do município de São José dos Campos. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 14364/2025. Projeto de lei número 523/2025, autoria do Poder Executivo, substitui o anexo anexo 1 da Lei número 9.859, de 17 de dezembro de 2018, que desafeta a área que especifica e autoriza o município a doar 34 unidades habitacionais de interesse social aos seus ocupantes, localizados no loteamento Jardim Brasília e da outras providências. Rito urgente, Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 14415/2025, projeto de lei número 524/2025, autoria vereador Carlos Abranches. Estabelece a política pública cuidando do cuidador, dê prioridade no atendimento médico, odontológico e psicossocial, no âmbito da rede pública municipal de saúde, de cuidadores, tutores ou responsáveis legais por pessoas com deficiência, PCD. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 14416/2025, projeto de lei número 525/2025, autoria do vereador Carlos Abranches, dispõe sobre o reconhecimento do canto coral de São José dos Campos como patrimônio cultural imaterial joseense. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Cultura. Processo número 14442/2025, projeto de lei número 526/2025, autoria vereadora Juliana Fraga, dispõe sobre a proteção de pessoas obesas contra preconceito e maus tratos no atendimento médico no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde.
Processo número 14444/2025. Projeto de lei número 527/2025. Autoria, vereador Sérgio Camargo. Declara de utilidade pública o Instituto Antônio Roio Marim. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 14445/2025. Projeto de lei número 528/2025. Autoria, vereador Renato Santiago. Fica o Poder Executivo autorizado a promover ações que possibilitem a implantação de praças de alimentação com food trucks e similares em áreas públicas estratégicas, associações e condomínios. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 14446/2025, projeto de lei número 529/2025. Autoria, vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a instituir, no âmbito da rede municipal de ensino no município de São José dos Campos, a política municipal da cultura, do cuidado e segurança física nas escolas e da outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Educação. Processo número 14447/2025, projeto de lei número 530/2025. Autoria, vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a instituir a carteira municipal do docente em São José dos Campos, criando o instrumento oficial de reconhecimento da condição profissional dos professores da rede municipal e privada. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Educação. Processo número 14449/2025. Projeto de lei número 531/2025. Autoria, vereador Sena. Dispõe sobre a divulgação da relação de médicos e coordenadores que atuam nas unidades e equipamentos públicos de saúde que estão em funcionamento no município, por meio de placas em locais visíveis e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 14450/2025. Projeto de lei número 532/2025. Autoria do vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o Poder Público Municipal a dispor sobre o treinamento de servidores do município para o trato de pessoas com deficiência e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 14455/2025, projeto de lei número 533/2025. Autoria, vereador Carlos Abranches. Institui no município de São José dos Campos o Conselho Gestores dos Parques Municipais, de caráter consultivo e paritário e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 14462/2025, projeto de lei número 534/2025. Autoria, vereador Rogério da Cacém. Institui a campanha Outubrinho Rosa, a ser promovido durante todo o mês de outubro, visando a sensibilização da sociedade à realização de ações de saúde preventiva e incentivo ao diagnóstico e tratamento precoce de doenças que acometam a saúde de meninas de 15 anos. Até 15 anos, de até 15 anos. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 14463/2025. Proposta de emenda à lei orgânica número 3/2025, de autoria dos vereadores Sérgio Camargo, Amélia Naomi, Carlos Abranches, Fernando Petit, Juliana Fraga, Sena e Tomás Henrique. Altera o artigo 16 da Lei Orgânica do Município de 5 de abril de 1990.
Rito ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 14465/2025, projeto de lei número 535/2025, autoria vereador Sena. Institui a lei antitrote, que proíbe a prática de trote nas escolas da rede pública municipal e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça e Educação. Processo número 14519/2025. Projeto de lei número 536/2025, autoria vereador Roberto do Eleven. Autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação da plataforma de turismo, que passará a denominar-se Descubra São José. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Cultura. Processo número 14528/2025, projeto de lei número 25/2025, autoria do Poder Executivo. Autoriza o município a conceder sobre qualquer uma das modalidades admitidas em lei a administração, gestão, operação, exploração e manutenção do Parque Natural Augusto Rusch, PNMAR, e da outras providências. Rito urgente, comissões de Justiça, Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Processo número 14531/2025, projeto de lei número 537/2025, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Instituto de Previdência do Servidor Municipal a adquirir imóvel para ampliação de sua sede e da outras providências. Rito urgente, comissões de Justiça e Economia. São estes os novos processos, senhor presidente. Informo aos senhores vereadores que as votações das tramitações fora do prazo das emendas de 25 a 41 ao PLC número 23/2025, processo número 13542/2025, estão prejudicadas, tendo em vista o pedido de arquivamento das emendas pelo autor. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, queria cumprimentar aí o Giba Ribeiro, o pessoal aí na galeria, fazendo suas reivindicações legítimas, que a população em São José dos Campos é isso aí, tem que fazer suas reivindicações pacíficas, né, Giba? A casa cheia, sempre bem-vindo o povo nessa casa de lei. Com a palavra, questão de ordem, a vereadora Amélia Nobre. Senhor presidente, para registrar aqui e cumprimentar o Sindicato dos Metalúrgicos, na pessoa do Heller, que está aqui presente, o restante da diretoria. Quero ler a faixa: não aumento do IPTU, basta de taxas contra a população joseense, CSP com lutas. PSTU, não aumento do IPTU, abaixo tarifácio do Anderson Faria, outra faixa do PSTU. Cumprimentar nosso vereador, ex-vereador Giba Ribeiro. A pedido do Sindicato dos Metalúrgicos, fiz uma emenda no projeto de isenção
Weller, não te entreguei, mas está aqui, né, o projeto da isenção que o prefeito mandou, posterior ao projeto do IPTU, a gente fez lá uma emenda para os trabalhadores da Vibras, porque a regra para a isenção do IPTU para os desempregados, que foi lá na época do Pedro Ives, você tem que apresentar a carteira profissional com registro de 3 meses anterior. Você tem que ser demitido em dezembro do ano anterior. Essa regra não serve aos trabalhadores da Vibras. Vários deles foram solicitar isenção e não conseguem por conta da regra. Então, nós fizemos uma emenda. Eu gostaria aqui de pedir, Weller, que você conversasse a sua emenda com a Comissão de Economia e com a Comissão também jurídica, porque, às vezes, por eu ser da oposição, eles não aceitam. Mas a comissão tem esse poder de apresentar emenda. Então, eu faço essa reivindicação para vocês, porque o mais importante é que os trabalhadores sejam atendidos. E uma outra questão na regra que tem que mudar, porque na regra do desempregado, ele não pode ficar devendo o ano anterior. Então, ele tem que apresentar a quitação. Os trabalhadores da Vibras estão devendo 3, 4 anos. Então, tem que fazer uma emenda que atenda os vereadores específicos da Vibras. Então, fiz essa emenda, mas sugiro a vocês que já agende com esses agentes políticos, vereadores, para atender essa reivindicação tão importante que é dos trabalhadores da Vibras. Questão de ordem, vereador Tomás Henrique. Alô? Senhor presidente, senhores vereadores, também cumprimentar, presente hoje na galeria, a juventude do Partido Liberal aqui de São José dos Campos, também junto com eles a juventude do Partido Novo, 2 partidos que representam a direita em São José dos Campos e que também estão contra o aumento do IPTU, contra o aumento de impostos. Vou ler alguns recados aqui. Não aguentamos mais impostos, né, não aumento do IPTU, o povo não aguenta mais, chega de impostos, não aumento do IPTU, temos família, não aumento, governo justo, não aumenta o IPTU. Parabéns a cada um de vocês, eles estão do dia inteiro, né, e os dias anteriores já imbuídos da missão de conversar com a sociedade, conscientizar sobre a importância de não aumentarmos mais impostos, seja a nível municipal, seja a nível federal também, porque o governo federal também está dando bastante no nosso lombo, e essa juventude está sempre engajada, lutando para o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso país. Então, parabéns para vocês, sigam em frente, vamos à luta. A gente está aqui, ó, pelo que eu escutei aqui, graças à presença dos senhores, tá? Graças ao engajamento dessa juventude, das pessoas contra o aumento de impostos, o governo está recuando e não quer forçar a sua base de apoio a votar já esse projeto. Então, a gente está conseguindo segurar esse projeto, mas é importante que a gente continue engajado para que esses projetos sejam retirados e para que a gente possa propor uma discussão justa com a sociedade, com audiências públicas, um projeto que faça uma revisão, como a lei orgânica determina, a revisão da planta genérica de valores, mas sem aumento real de IPTU, sem aumento para o trabalhador, sem meter a mão no bolso do joseense. Parabéns, vamos para a luta! Convoco o vereador Milton Vieira Filho para secretariar a mesa diretora. Questão de ordem, a vereadora Mera Nunes. Senhor presidente, para registrar a presença da Neide Teruco, uma militante do Partido dos Trabalhadores, que está fazendo o abaixo-assinado. Todo dia à tarde na Praça Afonso Pena, está ali batalhando, é da região sul, sabe que a Avenida Andrômeda é o maior índice de aumento, infelizmente, do IPTU. Essas distorções vai ser corrigida com a mobilização do povo. Questão de ordem, o vereador Sena. Presidente, quero cumprimentar aqui a todos que nos acompanham em casa e pedir para o Betão colocar uma imagem aqui e queria mobilizar que todos os vereadores olhassem aí ao telão. Hoje, nessa data, faz 5 anos que nós perdemos
Roberto Barbosa, que foi um grande radialista, comunicador, vereador por 4 mandatos dentro dessa casa. E hoje hoje faz 5 anos que Roberto Barbosa nos deixou, deixando um legado. Próxima tela. Está aí Roberto Barbosa no seu auge aí da sua carreira. A partir de agora. Não, pode passar, pode passar. Bandeirantes Pode passar. AM. Pode passar, Betão. E aí, um momento histórico aí, junto com o Roberto Barbosa, quando nós filiamos ele no PSL, que foi a última filiação dele e a última candidatura dele a vereador, mas ele não conseguiu concorrer a vereador porque ele faleceu nesse mesmo período, né? E eu gostaria de sugerir, presidente, a todos os vereadores, já que nós temos essa facilidade aqui dentro da casa, que aquele espaço que fica ali do cerimonial legislativo, que chamasse o Roberto Barbosa, até para homenageá-lo, homenagear a família, o legado que ele deixou aqui nessa casa, e por ser uma referência histórica de comunicação e de radialista nessa casa. Então, acho que nada mais justo que a gente ter aquele espaço ali onde fica o cerimonial legislativo, o nome de Roberto Barbosa. Tá bom, presidente? Obrigado. Questão de ordem, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também aqui na nossa sessão de Câmara. Senhor presidente, eu prestei bem atenção aqui, um parlamentar cumprimentou um lado e o outro cumprimentou o outro lado. Eu gostaria de saudar aí o pessoal do PSTU que está aqui hoje, do sindicato, gostaria de saudar aí os jovens do PL, do Novo, aliás, todos que estão aqui no plenário hoje. Isso aqui é a democracia. Parabéns a todos vocês que estão aqui hoje. Venham mais vezes, viu? Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns pedidos. Solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por ser do conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo número 7768/2022, processo 1015/2023, processo 3739/2025, processo 3905/2025, processo 5084/2025, processo 5138/2025, processo 5747/2025, processo 7399/2025 e o processo 10484/2025. Solicito para inclusão de leitura. Processo número 14538/2025, processo número 14554/2025, do processo 14555/2025, processo número 14573/2025 e também do processo 14594/2025. Ainda em tempo, senhor presidente, solicito inclusão para votação, vereadora Juliana, do processo número 6453/2025 e do processo 14607/2025. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Fernando Petit. Também vou, boa tarde, presidente, boa tarde a todas as pessoas que estão na Câmara Municipal, pedir o adiamento do processo 10406/2025, o projeto de decreto legislativo 27/2025, o adiamento por uma sessão. Em votação, o pedido verbal do vereador Fernando Petit. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Sena. Presidente, eu não finalizei a fala, mas eu queria abrir o PDL que está aqui na casa, líder, para que todos os vereadores assinassem, para a gente nomear aquele espaço como Roberto Barbosa. Eu acho que é de fundamental importância pela história que representa Roberto Barbosa na história de São José dos Campos, do rádio, da comunicação, e deixou uma vereança exemplar aqui para nós. E também para homenagear a família que fez essa solicitação para nós. Obrigado, líder. Passaremos agora ao momento de votação.
Em votação, a tramitação do substitutivo número 1 da autoria do vereador Gilson Campos ao processo número 2212/2025, projeto de lei número 77/2025, autoria do vereador Gilson Campos. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, autoria do vereador Gilson Campos, ao processo número 2646/2025, projeto de lei número 93/2025, autoria do vereador Gilson Campos. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Tomás Henrique. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Peço ao secretário Milton Vieira Filho que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Gilson Campos, ao processo número 2212/2025, projeto de lei número 77/2025, autoria vereador Gilson Campos. Autoriza o Poder Executivo a adotar medidas que assegurem a igualdade de premiação para homens e mulheres nos eventos e competições realizados no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Esportes. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Gilson Campos, ao processo número 2647/2025, projeto de lei 93/2025, autoria vereador Gilson Campos. Autoriza o Poder Executivo a instituir a obrigatoriedade de utilização de capas protetoras nos veículos localizados em desmanches legais, ferros velhos e autopeças no município de São José dos Campos,
Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 14.538/2025. Projeto de lei número 538/2025. Autoria vereador Zé Luiz. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o dia de São Carlo Acutis, a ser comemorado no dia 7 de setembro. Rito ordinário. Comissão Justiça. Processo número 14.554/2025, projeto de lei número 539/2025, autoria vereador Roberto Chagas. Dispõe sobre a desburocratização no fornecimento gratuito de fraldas descartáveis no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 14.555/2025, projeto de lei número 540/2025, autoria vereador Roberto Chagas. Denomina viela localizada na Avenida Pico das Agulhas Negras, entre o número 845 e 851, no bairro Altos de Santana, de Viela José Roberto dos Santos. Rito ordinário. Comissão Justiça. Processo número 14.573/2025, projeto de lei número 541/2025, autoria vereador Tomás Henrique. Institui a política de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar, no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça e Educação. Processo número 14.594/2025, projeto de lei número 542/2025, autoria vereador Sena. Autoriza o Poder Executivo a implantar o programa de monitoramento por drones denominado Olho Vivo, destinado ao uso pela Secretaria de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça e Economia. São esses os novos processos. Em discussão, o processo de número 19.788/2024, projeto de lei número 494/2024, autoria do vereador Milton Vieira Filho. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 2384/2025, projeto de lei número 83/2025, autoria do vereador Roberto do Eleven. Eu estava escrito falar no processo, mas vou falar aqui, que eu estou com o meu pé machucado. A implantação deste plano de controle ao escorpião é necessário, pois nos últimos meses tem crescido muito casos lá na área do Parque Novo Horizonte, em toda a cidade. Essa ação conjunta de enfrentamento ao escorpião, com a equipe da Vigilância Sanitária, do Departamento de Controle de Vetores, nesse período é extremamente importante, bem como as informações sobre os riscos e prevenções. Então, esse projeto de lei é para a Prefeitura orientar e as lestes, né, as regionais, fazer as limpezas de boca de lobo, que já acontece com frequência, mas tem lugares que o munícipe
como no Novo Horizonte reclama, as regionais vai lá, limpam, cuida, mas nós sabemos que não tem veneno para escorpião, por isso que tem que ter a prevenção. Então, peço os votos dos nobres vereadores para que esse projeto seja aprovado. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Informa aos senhores vereadores que esse processo possui a emenda. Votaremos, portanto, a emenda. Aberta a votação. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, a emenda está aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Aberta a votação. Vereadora Amélia Naone. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Queria agradecer a cada um dos pares por ver a necessidade, né, do combate a esse bicho peçonhento, que é o escorpião, a prevenção, ainda mais nesses meses que aparece com frequência. Justificativo de votação, o vereador Sena. Presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa e a preocupação, né, de combate aos escorpiões nessas regiões que já se repetem, né, nesse período do ano. Queria parabenizar a Vossa Excelência, contou com o meu voto favorável, é de suma importância a gente fazer esse trabalho com a comunidade, e queria já deixar aqui à disposição de Vossa Excelência, se assim for necessário, a indicação de emenda parlamentar. Acabei de receber aqui mensagem da deputada Letícia, já deixando R$100 mil para a indicação, para ajudar na aquisição de equipamentos, né, de insumos para a gente fazer esse trabalho de combate aos escorpiões. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Eu agradeço a deputada, é de super importância, sim. A comissão aqui fez uma emenda para um deputado também, para o combate ao escorpião. E estamos aguardando essa emenda, né? Vamos ver até o final do ano, para ver se o deputado vai mandar essa emenda, porque ele também estava preocupado com o escorpião. Foi até lá na Zona Leste. Então, agora eu não vou falar o nome do deputado, mas assim que ele direcionar a emenda, aí eu vou falar. Questão de ordem, vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, eu quero falar aqui em nome do shopping centro de nossa cidade, que essa semana passada o síndico, os lojistas ficaram muito chateados com uma notícia plantada por um dos jornais da nossa cidade, dizendo que o shopping estava à venda. Isso deixou os comerciantes, as pessoas que têm as suas atividades no shopping centro, o shopping mais antigo da nossa cidade. Essa matéria, essa notícia, ela foi realmente muito negativa, não é? Porque o shopping centro sempre resistiu às dificuldades, não é, comerciais, e essa notícia de que estaria à venda deixou ali os comerciantes revoltados. Então, só para registrar isso, que isso não pode acontecer com os órgãos de imprensa, deixando, né, em situações difíceis, um shopping tradicional da nossa cidade. Obrigado, presidente. Vossa Excelência, dê justificativo de votação. Pensei que ia parabenizar do projeto do escorpião. Vossa Excelência saiu do contexto do projeto, mas é louvável porque Vossa Excelência tinha o direito a 1 minuto.
Em discussão o processo de número 12.340/2025 ao projeto Decreto Legislativo número 34/2025, autoria do vereador Cláudio Apolinário. Então, como o vereador não está presente, mas deixou um ofício líder, aberta a votação. Vereador Tomás Henrique Sérgio Camargo. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão o processo de número 6453/2025, projeto de lei número 191/2025, autoria do vereador Rogério Lacazem. Inscrito para falar no processo, o vereador Rogério Lacazem. Boa tarde, senhor presidente, toda a mesa, nobres vereadores, funcionários da casa e todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais e também meu boa tarde a todas as pessoas que estão aí na galeria. Com muita honra eu quero falar sobre o projeto de lei número 6453, que declara de utilidade pública a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas em São José dos Campos, a CIB. Gostaria de ler aqui a justificativa do projeto, que conta um pouquinho da história da CIB. A presente propositura de lei visa o reconhecimento da CIB, Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas em São José dos Campos, como entidade de utilidade pública municipal, em face dos relevantes serviços de assistência social e apoio comunitário que presta no município de São José dos Campos. Conforme se depreende do material apresentado pela própria CIB, a organização com sede nessa municipalidade tem como missão precípua transformar vidas e trazer alívio para famílias carentes da nossa comunidade. As ações desenvolvidas pela CIB de São José dos Campos abrangem diversas áreas de fundamental importância social, conforme explicado em seu plano de ação. Na área assistencialista, a entidade demonstra um trabalho incansável no apoio e amparo a famílias em situação de vulnerabilidade, realizando a arrecadação de alimentos para a confecção de cestas básicas, auxiliando na compra de medicamentos, inclusive de alto custo, e oferecendo suporte no pagamento de contas de consumo essenciais, como água e energia. Tais iniciativas visam proporcionar dignidade e segurança às pessoas que mais necessitam em São José dos Campos. Ademais, o plano de ação da CIB demonstra a sua atuação em outras frentes importantes, como o apoio a dependentes químicos, através de colaboração com a ABRAP. A entidade também se dedica a acolher e inspirar aqueles que buscam a recuperação, oferecendo programas terapêuticos,
oficinas de desenvolvimento pessoal, atividades recreativas e acompanhamento espiritual, com o objetivo de promover a reintegração social e a reconstrução da autoestima. A iniciativa de abertura de poços artesianos no Nordeste, embora direcione a outra região, demonstra o espírito beneficente e o alcance da atuação da CIB de São José dos Campos, evidenciando sua capacidade de mobilização e seu compromisso com o bem-estar social. Diante do exposto, a atuação da CIB, Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas em São José dos Campos, se alinha com o interesse público municipal, promovendo o bem-estar social, a assistência aos mais necessitados e a melhoria da qualidade de vida na comunidade local. O reconhecimento como entidade de utilidade pública municipal é um passo importante para fortalecer o trabalho da CIB de São José dos Campos, facilitando o acesso a possíveis apoios e parcerias que possam ampliar ainda mais o seu impacto positivo em São José dos Campos. Não é novidade para ninguém que eu sou evangélico e hoje eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão, aqui de São José dos Campos, onde os meus pastores presidentes são o pastor André Câmara e a pastora Nayane Câmara. Mas por muitos anos eu fui membro da Adebrais em São José dos Campos. Eu cheguei no ministério em 1988, na gestão do pastor Benício da Conceição Araújo. E no dia 8 de julho desse ano, eu pedi o desligamento do ministério. Mas, com muito carinho, dentre tantos projetos propostos para o ministério, eu queria nessa noite propor esse projeto, esse compromisso com a CIB, esse projeto de lei, que denomina como utilidade pública a CIB. E eu gostaria de passar um vídeo também, contando um pouquinho da minha história junto à Adebrais nesses longos anos e também em parceria com a CIB, uma entidade social que eu tenho um imenso carinho e um ministério que, apesar de eu não fazer mais parte dele, ele continua no meu coração. Porque Jesus, ele nunca foi sob placa de igreja. Então, Beto, por gentileza, coloca esse vídeo contando um pouco da minha história junto a Adebrais, de São José dos Campos. Gozo santo e celeste luz, Cristo breve do céu descerá. Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no Galo Branco, começou no dia 27 de julho de 87. Nós que somos salvos, vamos sem temer. Era uma terça-feira, quando eu, com o pastor Benício da Conceição Araújo, lá na casa da irmã Celina, numa visita pastoral, fomos autorizados por ela a realizar culto na casa dela toda terça-feira e todo sábado. A gente mudou aqui pro Galo Branco e em 88 não tinha nada aqui. E aqui na casa da irmã Celina, que a gente sabia que tinha um ponto de pregação. Naquela época não tinha luz aqui no Galo Branco, então o pastor Lino às vezes fazia o culto com lampião, mas era um trabalho feito de coração. As pessoas se doavam mesmo para tudo ali. Eu me lembro com alegria que recebemos lá na casa da irmã Celina a família do irmão Gervásio, a família do irmão João Batista Alves, que já dorme com o Senhor Jesus, e muitas outras famílias que até hoje tenho saudade. Minha casa ela tinha 3 cômodos, E um dos cômodos era de madeira. Então minha mãe utilizava a sala a qual eu dormia. Tinha um sofazinho, tinha uma cama, onde essas pessoas sentavam ali naquela cama, na cama que eu dormia, e a gente fazia um culto ali. Quando deu um ano que aquele trabalho estava na minha casa,
os irmãos que ali se reuniam acumularam contribuição para nós comprarmos o primeiro terreno de propriedade onde está hoje ainda a congregação da Assembleia de Deus de Madureira, no Galo Branco. E ali construiu uma edícula. Era uma edícula muito simples, muito pequena, mas o fogo caía ali. Era, como diz aquele, uma igreja pequena onde Jesus falava. E no dia 27 de julho de 88, inauguramos a primeira congregação construída lá no Galo Branco, a partir daqueles cultos lá na casa da irmã Celina. Posso dizer aí que esse trabalho ele começou da casa da minha mãe, né? Missionária, dona Celina Moreira, saudosa minha mãe. Foi uma época muito boa. Eu congreguei na Madureira dos meus, digamos que 8 anos até os meus 25. Tudo que eu sei fazer hoje numa igreja, num trabalho, seja com criança, com jovem, o que vier na minha mão, foi ali que eu aprendi. Com o Rogério sempre ali me apoiando, de base ali. Foi ali que despontou quem verdadeiramente era o Rogério. E até hoje eu não conheci uma pessoa que tenha a vibração e a garra de fazer as coisas bem feitas para Deus como o Rogério. Com jovens, mocidade, congressos. A gente ia com o pessoal de ônibus, né? Fretava um ônibus e nós íamos. E no caminho nós brincávamos, nos divertíamos. Era muito engraçado porque o Rogério sempre vinha, né, com as piadinhas dele, com o jeito engraçado dele, que cativava a gente, né? E a gente, nossa. E eu me recordo de uma peça que nós participamos, que foi aqui na Escola Luiz Leite. E nesse congresso, era o congresso sobre Lázaro. E eu lembro que nós éramos mais ou menos 60, 66 jovens. E foi tão impactante para minha história hoje, para minha vida. E foi um congresso que marcou toda a nossa geração. A gente viu ali várias criações do Rogério, né? Várias peças bíblicas, né, que ele fez. E nós fizemos a peça ali das 10 virgens. Eu mesmo fiz uma peça que o Rogério colocou eu para fazer, que era a luta de Jacó com o anjo. E a gente via ali o resultado, né, desse trabalho. E a gente começou então a ficar conhecido em toda São José. Porque além de regente, coordenador, de um líder espiritual para nós, foi e tem sido um exemplo até hoje. O congresso do Residencial Galo Branco era um congresso muito conhecido e muito admirado o trabalho que nós fazíamos com os jovens, porque a nossa equipe eram jovens assim que abraçavam a causa, eles tinham muito amor pela obra e o resultado era congressos grandes, salvação de almas, evangelismo, e eu tenho muita gratidão por esse tempo e por essas pessoas que fizeram parte da minha vida. O Rogério, desde criança, ele era cantor no grupo das crianças. E até hoje eu sinto saudade de ouvir ele cantando A Caminhada. Eu quero ouvir você cantar A Caminhada. Andando só, pisando pó na dura estrada. Eu vim em solidão, a provação da caminhada, até que pela fé eu vi Jesus. Eu encontrei Jesus, eu encontrei, vi Jesus. Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir e cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Em 2020, eu me candidatei a vereador e apesar de eu não ter tido o apoio da igreja no ano de 2020, quando eu assumi como vereador em 2022, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o pastor presidente e colocar à disposição dele o meu mandato. Eu propus alguns projetos de lei em prol do Ministério Adebrais. Um deles foi o projeto de lei que concede o título de cidadão joseense ao pastor presidente.
O projeto de lei que tem um diploma de reconhecimento à pastora presidente, também à CIB, à Confederação Beneficente das Irmãs da Adebrais, e o projeto de lei que coloca no calendário de comemorações do município de São José dos Campos o dia da Igreja Assembleia de Deus Adebrais em São José dos Campos, no calendário de comemorações oficiais da Prefeitura de São José dos Campos, e também fizemos projetos de denominações de ruas para os obreiros da igreja, né, que já dormem no Senhor. E não é novidade para ninguém que hoje eu estou membro da Igreja Missão de São José dos Campos, com os pastores André Câmara e a pastora Nani Câmara, porém não significa que eu não goste mais dos irmãos, que eu não respeito os irmãos, que eu não tenho carinho pela Adebrais. O meu amor é o mesmo, porque a Bíblia fala que o nosso Deus é um só. Deixa que o meu respeito, a minha admiração, o meu carinho por todo o ministério da Adebrais, eu quero dizer para vocês que o meu gabinete, o meu mandato continua à disposição de vocês. Podem ir ali na Câmara Municipal do Gabinete 5, podem falar comigo, com a minha equipe. A comunhão, irmãos, é a mesma. O ministério é diferente, mas o Deus é um só. O coração, o carinho é um só. E a disponibilidade do vereador continuará sendo a mesma. E para encerrar com chave de ouro essa linda história que eu tive com a Adebrais em São José dos Campos, eu queria, nessa noite, colocar aqui para votação o projeto de lei que concede à CIB o título de utilidade pública. É o meu compromisso com a CIB e que eu não poderia, de forma alguma, deixar de cumprir com vocês. Como eu já falei, estou repetindo, o meu amor, o meu carinho, a minha consideração pela Adebrais continuam sendo os mesmos. Deixo aqui mais uma vez a minha gratidão a todo o ministério, aos pastores presidente, à diretoria, aos departamentos de jovens, crianças, adolescentes, às irmãs da CIB que são do meu coração. Que Deus ele venha cada dia mais ampliar as tendas e os horizontes da Adebrais em São José dos Campos. E quando vocês precisarem de mim, pode procurar, que eu estarei esperando vocês e atenderei com o maior carinho, o maior respeito. Tá certo? Rogério, gratidão, meu amigo. Você é um milagre de Deus. Fica aqui hoje minha palavra de gratidão realmente pela sua vida. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, gente. Paz do Senhor para vocês. Mesmo não pertencendo mais ao Ministério da Adebrais de São José dos Campos, queria honrar nessa sessão de Câmara o Ministério, apresentando aqui o projeto de lei que declara de utilidade pública a Confederação das Irmãs Beneficentes Evangélicas em São José dos Campos, a CIB. Deixar também o meu abraço aos pastores presidentes, a toda a diretoria, dirigente e a todos os irmãos da Assembleia de Deus Adebrais em São José dos Campos, que eu tenho um grande amor, um grande carinho e um grande respeito. E eu queria deixar também aqui a palavra com o vereador José Luiz. Vereador, seu tempo já se esgotou, o José Luiz vai fazer o encaminhamento de votação. Então eu peço aos nobres vereadores a votação unânime a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Pergunta à liderança se deseja encaminhar o voto. Encaminhamento de votação, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, obrigado. Queria colaborar, dizer da admiração que eu tenho pelo vereador Rogério da Cacém. Vereador, dizer para você que fechei meus olhos aqui, ó. Se eu não acordo, eu estava pensando que estava ouvindo o Pavarotti. Parabéns pelo tenor da sua voz, pelo tanto que Vossa Excelência é dedicado aos trabalhos sociais, ao trabalho da comunidade. Então, Vossa Excelência é um grande parlamentar aqui em São José dos Campos. Dizer que eu conheci a confederação, o trabalho que é feito, realmente você narrou corretamente todos os trabalhos sociais que são feitos lá. Então eu tenho certeza, Rogério, com esse título, né, de utilidade pública, novas portas se abrirão para essa sociedade, para esse grupo, eu tenho certeza.
mais pessoas serão evangelizadas, mais atendimentos sociais, e gostaria de transmitir esse parabéns a você por essa belíssima iniciativa e pela emoção que você colocou na apresentação desse projeto. Parabéns. Em votação, o processo. Aberta a votação. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, vereador Sena. Presidente, quero aqui parabenizar o vereador Rogério da Cazem pela iniciativa, pelo trabalho que faz em prol da população, da comunidade. Eu tive uma experiência na Assembleia Legislativa de São Paulo, e é importantíssimo o título de utilidade pública às entidades sociais que prestam esse serviço para a população. Muitas vezes, as prefeituras, o próprio Estado não consegue estender a mão. E essas entidades vêm para ser um suporte, para ser um auxílio, e nós que já encaminhamos muitos recursos através do mandato da deputada Letícia Guiar para auxiliar entidades como a CIB, que faz um excelente trabalho, como a pastora Carla, o pastor Calixto e todos os voluntários que ali integram a essa comunidade tão importante. Então, parabéns, conte comigo também nessa missão, conte com a deputada Letícia e vamos juntos, porque as pessoas precisam de políticos como a gente, comprometidos. Quero cumprimentar aqui na nossa galeria o Cleito, seja bem-vindo, Cleito. O justificativo de votação, vereador Zé Luiz Nunes. É apenas para, presidente, apenas para cumprimentar mais uma vez o vereador Rogério da Cazem pelo projeto e saudar ali o Cleito, né, senhor presidente? Queria saudar o Cleito, que essa semana esteve lá no gabinete fazendo os questionamentos dele sobre as votações que estão tendo aqui na Câmara. Parabéns pelo seu trabalho. Você que é um PL, uma pessoa de direita raiz, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Justificativo de votação, vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, me somar aos meus colegas, cumprimentando Rogério da Cazem, vereador Rogério da Cazem, sempre comprometido com a propagação do Evangelho. Eu sou um grande defensor das parcerias da Prefeitura, do Poder Público a nível municipal, estadual e federal, com as entidades confessionais, que prestam um serviço formidável no acolhimento das pessoas e no direcionamento da palavra de Cristo e de uma vida melhor, principalmente nas periferias, né, onde a gente vê tanto a influência do funk, a influência das drogas, e que as igrejas abraçam. E quando essas entidades confessionais ganham o título de utilidade pública, estabelece-se essa parceria do poder público com as entidades confessionais. Isso é muito importante, o Rogério é sempre dedicado a esses temas. Então, parabéns, pode ter certeza, Rogério, que todas as proposituras que vierem nesse sentido terá o apoio do PL, do Partido Liberal, aqui nesta casa. Em votação, o processo de número 14.607/2005, requerimento de número 2672/2005, autoria do vereador Carlos Abranges. Aberta a votação. Peço aos vereadores que atendem ao momento de votação, vereador Sidney Campos, vereador Renato Santiago, vereador Fabão Zagueiro.
Vereadora Amélia Naon. Vereador Sidney Campos. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação? Justificativo de votação, vereador Carlos Abranches. Quero agradecer aos colegas, porque nós temos aí uma presença na bancada do clima, criada recentemente para levar adiante a importância desse tema, tão importante para todos nós, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil. E quero representar a Câmara Municipal, levando e trazendo os assuntos relacionados à preservação do meio ambiente e levar também a questão da Frente Parlamentar de Defesa do Rio Paraíba, de preservação do Rio Paraíba, com a qualidade que a gente espera desse rio, assunto a ser tratado em Brasília. Obrigado. Justificativo de votação, vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, aproveitar o meu minuto para mais uma vez vir aqui no microfone. No início da sessão a gente comentou sobre a presença, né, da juventude do Partido Liberal, a juventude do Novo aqui na Câmara Municipal, mais jovens, mais pessoas desses partidos e cidadãos de São José dos Campos contra o aumento de impostos estão aqui presentes. A boa notícia é mais uma semana sem aumento de impostos. A mobilização de vocês está fazendo a diferença. Não vamos parar, vamos trazer essa discussão para que a gente possa rever essas alíquotas e fazer uma discussão justa, que realmente a população participe e não tenha aumentos injustos. Parabéns a cada um de vocês, vamos continuar mobilizados, mais uma semana vencida, mas nós não vamos parar. Deus abençoe a todos. Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao grande expediente. A primeira oradora inscrita desta noite é a vereadora Amélia Naon. Senhor presidente, vou falar sobre o IPTU. Por favor, moradores de São José estão indignados com o aumento do IPTU, as novas taxas muito acima da inflação. Por favor, a matéria. A matéria. O IPTU pode ficar mais caro em São José dos Campos a partir do ano que vem. O projeto de revisão da planta genérica que tramita na Câmara prevê reajuste com base em vários critérios, entre eles o valor venal do imóvel. Um levantamento feito pela Rede Vanguarda mostra alguns exemplos. O Carlos é dono de um apartamento de 70 metros quadrados no Floradas de São José e paga cerca de R$ 790 de IPTU. Ele entende que os imóveis nessa região valorizaram, mas se preocupa com um possível aumento. Todo aumento preocupa, né? Porque, de repente, a correção do salário não vai acompanhar o aumento que estão pretendendo fazer, né? O projeto de lei que prevê a revisão da planta genérica de valores de São José dos Campos pode reajustar o IPTU entre 20% e 50%, sendo uma parte em 2026 e outra em 2027. O valor venal do terreno é apenas um dos componentes, já que o cálculo leva em conta também o padrão da construção. Para chegar ao índice final, é considerado ainda um fator de redução, que diminui a valorização, dependendo do padrão do imóvel. Se aprovado o projeto, o metro quadrado mais caro de São José será em alguns setores da Avenida Andrômeda, R$ 4.908,92, aumento de 24,6% em relação ao valor atual. O segundo lugar, com o metro quadrado mais caro, será em parte da Rua 7 de Setembro, com R$ 4.842,33, mas o reajuste proposto é menor, 22,9%. Já o metro quadrado mais barato continuará sendo no bairro Brasalpes. O metro quadrado em várias ruas passará para R$ 28,77. Também são avaliados critérios técnicos, como a localização, o zoneamento e a infraestrutura disponível em cada região do município, para estabelecer o valor do terreno e a valorização de cada região. O maior reajuste proposto será em endereços na Estrada Jaguariúna. O metro quadrado por lá passará de R$ 185,48 para R$ 1.365. E a maior queda será na Rua Dr. Dênio Valentim Alvarenga, R$ 1.182,61 para R$ 120. Vários bairros de diferentes regiões terão aumento do valor venal do terreno acima de 200% se a proposta for aprovada. Tá aqui, ó.
Em São José dos Campos, residencial Mantiqueira, 300%, Verana, 292%, Floresta, 238%. Nem todas as ruas desses bairros terão esses índices. Algumas ficam abaixo desse índice. Vários bairros também, como a gente mostrou na reportagem, terão redução no preço venal do terreno se a proposta for aprovada. Está aqui, ó, Jardim Nova Esperança e Banhado, queda de 61%, Santa Cecília quase 57% e Boa Esperança 48%. Ó, lembrando que o aumento ou redução do valor venal dos terrenos é um componente importante no cálculo do IPTU, mas não é o único. Portanto, esses índices não são o valor final de reajuste do carnê do IPTU nessas regiões. Próximo. O aumento abusivo foi destaque na imprensa local. Anderson, pode passar? Tá. Anderson diz que São José deverá arrecadar até 350 milhões de IPTU. Imposto será variável para cada residência. O Aqui Agora. Projeto da Prefeitura de São José pode... Aqui vale, desculpa. O projeto da Prefeitura de São José pode aumentar 50% o IPTU em 2027. Vale Paraibano, Prefeitura de São José dos Campos apresenta um projeto que pode aumentar em 50% o IPTU até 2027. Próximo. O prefeito imita o Trump, vai taxar a população até 50% e os projetos de aumento de IPTU até 50%, acima da inflação, acontece no momento em que São José pode sofrer com quebra de empresas e desemprego por causa do tarifaço dos Estados Unidos, articulado pela família Bolsonaro em troca das impunidades. Próximo. O aumento do IPTU é muito acima da inflação e a criação das novas taxas proposta pelo prefeito Taxa Anderson é Robin Hood, às avessas, deixando a população indignada. Na semana passada, foi aprovado meu requerimento, cobrando informações sobre o estudo usado para atualização da planta genérica. Um dos fatores para o cálculo do IPTU e a retirada do rito de urgência de votação, porque o nosso prazo já foi das emendas, para que a cidade possa participar desse debate tão importante. Quais foram os critérios usados pela Prefeitura para aumentar este IPTU tão acima da inflação? Próxima. A revisão da planta genérica de valores imobiliários com a atualização do metro quadrado foi feito sem estudo detalhado. Para saber como foi calculada a valorização de cada região e a partir daí que é dado o aumento do IPTU. Veja alguns exemplos. Residencial Mantiqueira, o aumento é de 300%. O Verana, o aumento é de 292,4%. O Floresta, 238,6%. A desvalorização, veja aqui, como a Prefeitura quer desapropriar o banhado, Neide Teruco, eles não querem pagar nada para os moradores. Então, eles já desvalorizaram em 61%. Além de não fazer o atendimento, né, deixar o pessoal no escuro, que ganharam agora na justiça, já estão armando para daqui, quando eles forem fazer a desapropriação, reduzindo o valor venal em 61%. O Santa Cecília e Boa Esperança. Bom, o valor do metro quadrado tem muitas distorções. A Andrômeda, que eu já falei aqui, que pode chegar a 5 mil em alguns trechos, é um absurdo. Veja aí, ó. Esse trecho da Andrômeda, o corredor comercial, 3.300
3.938. A proposta vai para 4.908. Agora, veja o seguinte, a Cassiano Ricardo, aquela avenida que tem lá o pessoal, que é aquele conjunto que está saindo, né, uma avenida importante, sabe quanto que é o metro quadrado, o valor venal da Cassiano Ricardo? 1.984. Veja, a Cassiano Ricardo, que tem esse condomínio que vai sair dos Girassóis, Neide, é 1.900. Agora, a Andrômeda é 5.000, 3.000, 8.000, né? Isso porque a região sul elegeu muitos vereadores, né? Então, olha, essa observação é importante. Eu acho que os moradores, a grande maioria dos moradores da Andrômeda ali, da avenida, é aluguel, mas é uma distorção. Bom, essa distorção é outra. O trecho da Avenida dos Evangélicos é 738. Aí o outro trecho, que é do lado, a rua Elis Regina, no Campo dos Alemães, é 370. Qual é a explicação, né? A próxima. Vou falar aqui que Sunset, né? A gente já falou da Cassiano Ricardo, agora vamos falar do Sunset. Sunset é 1917. Quero perguntar aqui se alguém conhece algum morador que mora lá. Com certeza não, né? Esse é um dos condomínios mais luxuosos de São José dos Campos. É 1917. Do lado, a Rua da Alegria, ali no Floradas, o valor do metro quadrado é 1.964. Neide, explica para nós o que leva o prefeito colocar para a classe trabalhadora, que mora ali no Floradas, para os metalúrgicos, trabalhadores do Florada, que estão pagando lá o seu condomínio, tem lá, morando bem ali no centro, no Florada, mas, olha aí a distorção, Sunset, o chefe dos trabalhadores do Floradas mora no Sunset, vai pagar o mesmo valor, é o mesmo valor. Então, é um absurdo. Próxima, por favor. Olha aqui o Alphaville. O Alphaville. Metro quadrado do Alphaville, 1.365. 1.365. O Alphaville. Aí do lado, a gente vai lá para o Satélite. Aí nós vamos para o Satélite, que o Sérgio Camargo conhece. Sérgio, Rua Cisne. Satélite antigo, casas antigas. Claro, o IPTU não vai ser esse, porque nós estamos falando de valor venal, nós estamos falando do terreno. Mas, olha, 983. E o Alphaville, que deve ter nome, endereço, e todo mundo conhece quem vende, quem é dono, vai pagar 1.365. Então, olha as distorções. E eu não estou falando que o Satélite não tem vereador, não. Muitos vereadores aqui desta casa tiveram. Aliás, se for pegar por região, é a região que mais elegeu vereadores. Mas olha a distorção do IPTU. Vamos para a próxima. Corredores comerciais. Olha a distorção. Andrômeda. Ixi, eu não consigo ver o valor. É que não veio no papel aqui. Passa a próxima. Olha lá. 3.958. Volta aí, só para a gente ver. Ali é perto da Antares e da Polar. Pode passar agora. Está indo para 4.000. 24. É isso aí, vereadora Juliana. 4.908. Juliana, como é que você explica
a Cassiano Ricardo pagar 1.900 e o satélite. Acorda, vereadores da Zona Sul, muda, vota a emenda, porque olha aí, ó o valor, né? Ó o valor. Pode passar o próximo. Aí a Cassiano Ricardo, ó os bonitões lá, ó, que tem privilégio, 1.400, 1.400, vai para 1.900. Vereador, o que que explica? O que explica? Porque o comerciante do satélite que paga aluguel, né, não tem opinião, não tem rede social como a Cassiano? Que isso? Que isso? Eu fiz emenda para esse projeto, mas eu sei que ser vereadora de oposição, as emendas vão morrer na comissão. Eu espero que a Comissão de Economia e de Justiça faça justiça nessa casa. Pode mudar. Muda aí, a José Pulga, vamos ver o metro. Ah, João Guilhermino, vê o preço, pode mudar. Todo mundo sabe onde é João. Ademar de Barros, está saindo sem valor, sem, vamos ver aqui. Deixa que eu falo por aqui. Essa daqui é a João Guilhermino. Gente, a João Guilhermino vai para 1.900. O que explica, Neide, o satélite pagar 3.000, 4.000, 5.000 e a João Guilhermino vai pagar 1.900? Tem ou não tem inconsistência nesse estudo ou amigo do prefeito? Pode pagar, passar. Paraibuna. Olha Paraibuna, 1.900, 1.900. Eu faço uma convocação dos vereadores da região sul fazer essa mudança na Andrômeda. Não é possível o comércio da Andrômeda pagar mais caro que a Paraibuna. Não é possível uma coisa dessa. Pode passar, por favor? Xixime e fume, aqui, olha, não. Olha a Xixime, gente. Vocês sabem aonde é? Para quem está assistindo e não sabe, é para ir para Urbanova. Você sabe quanto que é o metro quadrado lá? 997, abaixou o valor. Abaixou. Era 1.182, abaixou. Lá que está construindo agora, né, um shopping, tem investimento, em vez de valorizar, abaixou. Não é, vereador? Olha ali do lado. Não, estou mostrando ali o lugar. Próximo, por favor. Não é só o IPTU que teve aumento, tem a criação de taxas. Então, deixa eu pegar aqui, espera só um minuto, para a gente falar das taxas. Vamos lá, vamos começar as taxas. A taxa de lixo, gente, atualmente ela é dividida igualmente para os moradores da área urbana, com taxa de 125, mas o valor vai aumentar. Vai aumentar para casa de 70 a 150 metros quadrados, com 4 coletas, ela vai aumentar de 163 para 29, vai ter um aumento de 29%. Em outros casos, a coleta que é feita mais vezes por semana, e os imóveis são maiores, a taxa pode subir até 410, uma alta de 226%. Porque na taxa, além da semana, né, qual é a quantidade, eles também colocaram o fator das residências, né? Então, por isso, a gente não pode reafirmar se é esse valor, a porcentagem, mas o cálculo final. Tudo bom? Tem um torcedor ali na bancada, lá em cima. Tá bom. Criação de taxa de monitoramento é outra taxa. É a criação da taxa do COI. Eu estou falando COI, né, porque quem está pegando abaixo-assinado, o pessoal já conhece como taxa do COI. É importante que a gente está colocando nos lugares que não tem câmara, a população não tem que pagar. Essa é a nossa proposta mais importante.
aumento da taxa de iluminação. Quero agora falar sobre o ITBI. O vereador que saiu, eu queria que ele escutasse sobre o ITBI. Porque o ITBI é um problema. O ITBI, ele vai, as mudanças, altera as regras na transação imobiliária, que vão deixar a compra dos imóveis mais cara. Quem for parcelar o ITBI é em 3 vezes com juros, então de 0,5%. Além do ITBI, tem as taxas cartorárias, que eu estou com a lista aqui, depois posso falar. Eu apresentei uma emenda para que não tenha cobrança de juros e tenha o parcelamento do ITBI em 10 vezes, sem juros. Agora, veja o que eu vou falar aqui, que é o mais importante. O projeto utiliza o valor de transação imobiliária como base de cálculo para o ITBI, mas ele abre brecha para sonegação de impostos. Então, eu acho que isso é bem complicado. Nós não estamos falando aqui de uma moradia, de uma casa, nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui, quando você tem glebas grandes que tem a venda pelo cartório, né? Esse valor será cobrado, né, conforme a transação. E aí a prefeitura escreveu quando ela manda o projeto, as observações, que se ela desconfiar, ela vai abrir um procedimento interno. Veja, nós já vimos distorções no projeto, seríssimas, né? Porque aqui está bem claro que os ricos tiveram redução e a classe trabalhadora ou a classe, né, média, como o satélite, teve um aumento até de 300%. Então, o ITBI, nós podemos ter muitos problemas futuros que nós nem vamos ficar sabendo, né? Não tem transparência no processo. Bom, olha esse que também pega a população da periferia. A taxa para emissão de atestado de regularização de construção. O povo da regularização luta tanto para regularizar. Só que agora, quando a regularização estiver pronta, ele vai pagar a taxa da construção. Então, é mais uma taxa. Isso é um projeto só com essa taxa da construção. Só vai pegar quem mora em lugares que estão em processo de regularização, que estão lutando para que a prefeitura regularize, e quando chega no final, tem essa outra penalização. A próxima, eu já falei, que é sobre o IPTU, a isenção para a classe trabalhadora, principalmente a Vibras, pode passar. E essa é a minha última fala, que São José tem o direito de debater os projetos de aumento de impostos. Apesar da complexidade dos projetos, falta transparência e o debate, que é um grave problema. Temos pouco tempo para analisar, discutir com a população, propor emendas. Vários bairros tiveram aumento do metro quadrado, parecido com os valores dos bairros nobres, mesmo sem ter serviço, investimento e tudo mais. Bom, é isso. Nós estamos trabalhando, estamos mobilizando. Sei que nós somos, né, uma formiguinha, mas era muito importante que esta casa, que é quem faz as leis, né, é quem pode corrigir essas distorções, porque depois de aprovado agora, só daqui a 4 anos. Então, eu faço uma convocação aos vereadores da região sul, que olhem para o Floradas, olhem para a Avenida Andrômeda. Não é possível uma distorção deste nível. Então, meu compromisso é apontar aqui, mobilizar, mas eu sou oposição a esse prefeito, mas acho que a sociedade tem que pressionar os vereadores para que mude e reveja as distorções que estão colocadas. Muito obrigada.
Quero agradecer a presença também do Renato, lá da Zona Sul, que está prestigiando a sessão aqui. O Cleito, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui nessa Casa do Povo. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.